que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Deveria ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Com essas palavras do Evangelho, vamos elevando nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, pedindo a toda a equipe espiritual que nos acompanha nesta casa na noite de hoje, na tarde de hoje, que recolha de volta cada um de nós, todo irmão desencarnado, que possa estar pedindo a nossa ajuda ou não querendo nosso aprendizado, portando a nossa sintonia com eles, para que nossos pensamentos entrem em harmonia para o estudo. Através da nossa prece, vamos ativando os campos de força que nos protegem e protegem esta casa. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Bom, hoje eu fiz a abertura, vou fazer a palestra. Meu nome é Josiane. Eu vim falar com vocês um pouquinho sobre o medo. O que é o medo? O medo é um estado afetivo suscitado pela consciência do perigo, ou que, ao contrário, suscita essa consciência ao se sentir ameaçado. É um temor, uma ansiedade irracional ou fundamentada, um receio. Por exemplo, a gente tem medo de tomar injeções desde que é pequeno, né? A gente fica adulto e continua tendo medo de tomar injeções, né? Mas o significado. Ele é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação de eventual perigo. Ideia de que algo ou alguma coisa possa ameaçar a segurança ou a vida de alguém. Faz com que o cérebro ative involuntariamente uma série de compostos químicos que provocam reações e caracterizam o medo. Então, a partir do momento que a gente sente o medo, o nosso corpo responde a essa emoção. E tudo vai se descontrolando. Ela é uma emoção que se caracteriza por um intenso sentimento habitualmente desagradável, provocado pela percepção de um perigo, seja ele presente, futuro, real ou suposto. O medo é uma das emoções primárias que resultam da aversão natural à ameaça, presente tanto nos animais como nos seres humanos. Uma das poucas reações, aliás, as muitas reações que o medo nos traz são aceleração da respiração, aumento do batimento cardíaco, e aí essa emoção vai trazendo reações físicas, e isso vai corroendo a gente. O medo é uma sensação de alerta de extrema importância para a sobrevivência das espécies, principalmente para o ser humano. Inconscientemente, as características físicas reproduzidas pelo sentimento de medo preparam o corpo para duas prováveis reações naturais, o confronto e a fuga. O medo veio lá do tempo do homem da caverna já. Eles sabiam que existiam os predadores. Então, se eles não cuidassem, os predadores podiam matá-los. Se eles não buscassem comida, eles morreriam de fome. Isso tudo foi causando medo. E no decorrer das gerações, esses medos continuaram gravados, registrados no nosso DNA. E a gente foi mantendo esse medo. E muitas vezes a gente tem medo hoje e a gente não sabe nem por quê. Por que a gente sente aquele medo tão grande, aquelas reações, sendo que a gente nunca passou por aquilo. Mas é algo que já vem gravado lá de trás dos nossos antepassados. Quanta coisa eles já não passaram para nos deixar isso que a gente tem hoje. E não foi só no DNA, foi passado de pai para filho. Tudo que os nossos tataravós passaram para os bisavós passaram para os avós e foram trazendo. Quanta coisa a gente já ouviu dos nossos pais, inclusive, que nos botavam medo e hoje a gente olha assim, por que falavam isso? Porque falaram para eles. E aí a gente foi evoluindo e a gente foi perdendo esse medo. Por quê? Porque a gente aprendeu, porque a gente evoluiu, porque a gente viu que hoje a gente está num lugar que a gente não precisa ter medo mais de um animal que passa pela gente, que a gente não tem medo mais a gente tem mais medo de gente do que de animal, vamos combinar. Dependendo da pessoa que passa, a gente tem certos receios. Os medos vão se modificando.
Nos seres humanos, o medo também pode ser provocado por razões sem fundamento ou lógica racional, quando estão baseados em crenças populares ou lendas. O medo de fantasmas é um exemplo. A gente hoje está numa casa espírita, a gente fala sobre espíritos, mas tem gente que tem medo de fantasma ainda. Apaga a luz e sai correndo porque acha que vai aparecer alguma coisa para si. É o medo que nos botaram na cabeça, que falaram que aquilo era perigoso, que a gente viu num filme que o fantasma assombrava a pessoa. E a gente grava isso. Sem falar, Josi, que se um espírito chega a ver que a gente enxergou eles, quem corre mais é eles. Quem corre é eles. Eles têm mais medo da gente do que eles da gente, do que a gente deles. Existem diferentes tipos e níveis de medo, que podem ir desde uma ligeira ansiedade, desconforto, até um pavor total. As respostas do organismo também se apresentam de diferentes modos de acordo com a intensidade do medo. Quando o medo passa a ser patológico, ou seja, quando afeta profundamente o indivíduo no âmbito físico, psicológico e social, os psicólogos podem diagnosticar a pessoa como portadora de uma fobia. Existem inúmeras fobias que vão ser classificadas: claustrofobia, o medo de lugar fechado, aracnofobia, medo de aranha, e assim vai indo. E quando isso é muito intenso, tem pessoas que realmente passam muito mal. Tem suor frio, palpitação, chega a desmaiar do medo que tem. Esse gente tem medo de barata, que vê uma barata, suor frio mesmo, igual ver uma pior coisa na vida. Por quê? Tem alguma coisa registrada lá que já passou com aquilo e gera esse medo. E isso paralisa a pessoa. Então, o que tem por trás do medo? O que o nosso físico nos apresenta? Qual é o órgão que faz isso? Bom, o ser humano ele tem um cérebro reptiliano. É a parte mais primitiva do nosso cérebro. Isso quer dizer que é a parte que assim, qualquer um tem. Qualquer animal tem. Todo mundo tem isso, desde os répteis até os seres humanos. Os cientistas o chamam de reptiliano, pois a mesma constituição cerebral é a única encontrada nos répteis. É esse pedacinho aqui, cérebro reptiliano. Então, os répteis têm, os animais têm, e eles reagem ao medo por causa dessa parte do cérebro. E nós também temos. Ele é importante para nós porque, como um computador, ele grava todas as reações instintivas que devemos tomar no dia a dia e que não necessariamente precisamos pensar para fazê-las, como trocar marcha enquanto dirige um veículo. Então, ele é necessário. O cérebro reptiliano existe porque é ele que grava, igual um computador, uma memória do computador, que grava tudo que a gente precisa fazer diariamente. Eu vou fechar a porta, eu vou passar a marcha do carro, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. São coisas automáticas que a gente faz, será que eu fiz? Mas é tão automático que já está lá gravado. Então, o reptiliano é que grava isso. Então, ele é muito útil também. Imagine ter que pensar toda vez que tiver que fazer atividades repetitivas do dia a dia. No final do dia, você estaria exausto. E é aí que o reptiliano entra em ação. Pensa toda vez que você fosse mudar a marcha do carro. Meu Deus, agora a primeira e a segunda, igual quando a gente está aprendendo, se a gente passar a vida assim, já não chega a lugar nenhum. Então ele vai gravando aquilo, passa a ser automático, tu tem tempo de pensar, de falar no celular, de pensar na outra coisa, de ir fazendo outras coisas enquanto tu faz aquelas coisas automaticamente. Igual ir no banheiro, igual, tudo acontece e está lá gravado. Este cérebro é o responsável direto por mais de 90% de tudo que acontece em seu corpo e mente no dia a dia, bem como sua relação com o meio ambiente e as demais pessoas, restando muito pouco para as outras partes que formam o nosso cérebro mais evoluído. Também responsável pelo comportamento automático, comportamento repetitivo, instintivo e comportamento imitativo. A gente acaba fazendo coisas porque vai vendo pessoas fazer. E a gente vai aprendendo a fazer daquela maneira. É aquela história que fala, que a mulher casou e cortava a cabeça do peixe toda vez que ela ia fazer um peixe. Aí o marido perguntou para ela: por que tu corta a cabeça do peixe? Ela disse: porque minha mãe cortava. Aí ela foi perguntar para a mãe: por que tu corta a cabeça do peixe? Porque minha mãe cortava. E foi perguntar para a avó: vó, por que tu cortava a cabeça do peixe? Porque não cabia no meu forno. Então, a gente continua fazendo. Por quê? Porque ela via cortando, ela achava que tinha que fazer aquilo. Então é uma coisa repetitiva. Isso é o nosso cérebro reptiliano. Ele não contesta, ele simplesmente vê fazer e repete. Então, ele tem um lado bom. Ele é responsável pela nossa sobrevivência.
Em um momento de perigo, ele entra em ação impedindo que você pense muito e morra, como virar o volante rapidamente para a esquerda e livrar-se no caminhão que vem na sua frente. A gente não pensa, a gente age. Isso é o nosso cérebro reptiliano agindo em favor da gente. Porque se a gente fosse para, ai, lá está vindo um caminhão, o que eu vou? Morria. Não dava nem tempo de pensar. Ele não deixa a gente pensar, ele simplesmente vai e age. Mas ele tem um lado ruim também, porque o cérebro reptiliano não deve ser o dono da sua mente o tempo todo, pois ele é paranoico por natureza. Ele está sempre em estado de alerta, achando que vai ter um predador, que vai ter um perigo para a gente. Na verdade, para ele tudo é ameaça ou prazer. Na verdade, ele passa cerca de 24 horas por dia rastreando e examinando tudo ao seu redor em busca de alguma ameaça ou prazer em potencial. Ele está o tempo todo igual um radar procurando. Ali tem uma ameaça, ali tem isso, ali tem aquilo. Então, se a gente deixa só ele dominar, a gente fica paranoico. Porque a gente está deixando ele ser mais do que a nossa razão. A gente está deixando ele dominar. Ele tem 3 emoções básicas: a agressão, o medo e o prazer. É ele que comanda essas 3 emoções na gente. Quando o nosso cérebro reptiliano se ativa, tem total prioridade sobre os outros 2, o emocional e o racional. Ele libera uma substância que congela a ação, principalmente no nosso cérebro pensante. Se comporta como um super-eu que impede de nos adaptarmos e evoluirmos. Então, se a gente não estudar, se a gente não controlar as outras partes do cérebro, ele domina. As pessoas que têm medo, o que fazem geralmente? Elas agem gritando com as pessoas, elas agem sempre diminuindo as outras pessoas para elas poderem dominar. São pessoas totalmente reptilianas, porque elas dominam através do medo, e a gente passa a ficar com medo delas porque elas passam a ser uma ameaça para a gente. Ele é frio, rígido, territorial e agressivo e por vezes paranoico. É a parte do cérebro mais ativa de muitos líderes radicais, líderes de seitas, entre outras. Existe até uma teoria da conspiração que muitos líderes estão construindo uma sociedade reptiliana. Eu exemplifiquei ali 2 líderes que temos, que são pessoas que agiam dessa maneira. São pessoas que agiam, deixavam o cérebro reptiliano dominar. E dominavam pessoas através do medo. Por quê? Eles dominavam a parte reptiliana das pessoas também. Eles têm uma característica própria. Pessoas, essa sociedade que eles falam, sociedade reptiliana, seriam pessoas que no futuro tomariam suas decisões baseadas apenas na busca do prazer e da fuga do medo. São pessoas fáceis de serem dominadas. Esses líderes que querem construir essa sociedade reptiliana, eles querem fazer isso. Eles querem que nós buscamos somente o medo e o prazer. Então a gente está sempre se livrando do medo, sempre controlando através do medo e tendo prazer. Gastando para ter prazer, gastando com coisas que nos dão prazer. Já podemos ver essa tendência no consumismo, pois a maioria dos produtos que se vende é para suprir uma dessas 2 necessidades. Tudo que a gente tem hoje na sociedade, tudo que está envolvido é sempre para nos dar prazer. Para sermos livres e felizes e escapar desta programação, só mesmo um ato de conscientização e transmutação. Precisamos usar mais nosso cérebro pensante e atuar menos no piloto automático. A consciência cria e muda a realidade. Nenhum ato físico é preciso. Só mudarmos a visão de mundo e seremos todos os filhos do mesmo Criador. Isso quer dizer que a gente não pode deixar no automático, que é o que a gente já tem, que é o nosso cérebro reptiliano. Quando a gente estuda, quando a gente busca o conhecimento, a gente está saindo desse piloto automático. A gente está trazendo conhecimento e deixando o nosso emocional agir um pouco mais e o nosso racional também. E não só aquele reptiliano que priva somente pela nossa sobrevivência. E para sobrevivermos temos que ter prazer ou medo. E se a gente não começa a estudar, a gente muda isso. Pessoas dominadas pelo reptiliano, pelo contrário, são egoístas, territoriais e frias. Recebemos esta vida e, agradecidos por isso, devemos dar o máximo e tentar melhorar e evoluir no amor e no sentimento de gratidão a tudo e a todos. Depois vem o cérebro límbico.
enquanto o cérebro reptiliano nos afasta automaticamente de estímulos negativos e nos aproxima de estímulos positivos, que vem programados instintivamente. O límbico dá-nos emoções para que possamos desenvolver rapidamente uma resposta apropriada a uma nova situação que possamos encontrar. Por exemplo, se você ouve um estrondo um pouco mais alto, um estouro de um balão, se você tivesse só o cérebro reptiliano, você sairia correndo com medo. É um estouro de um balão, você está num lugar escuro, você vai sair correndo. No cérebro límbico, o que ele faz? Se você escuta o estouro do balão e cada vez que estourar o balão te derem R$50, tu vai ter uma emoção positiva em relação àquele estouro e tu sempre vai ficar e esperar pelos R$50. Porque sabe, quando tiver um estouro, tu vai ganhar os R$50. Se tu fosse dominado somente pelo cérebro ou pelo reptiliano, tu continuaria saindo correndo, mesmo ganhando os R$50, porque ele não pensa. Ele simplesmente foge do medo. E o límbico não. O límbico te diz, pensa, tu vai ganhar R$50. E para aqui e tu consegue. Então, com o cérebro límbico, sua reação seria diferente se depender do que acontece ao seguir o estouro do balão. Se sempre que o balão estourasse, viesse alguém para lhe entregar a nota de 50, você ficaria. É uma memória positiva. E iria mudar seu comportamento na próxima vez que isso acontecesse. As emoções são ferramentas em que nós nos apoiamos para decidir o que fazer numa dada situação. Sempre dependemos 100% da resposta física automática e inconsciente do cérebro reptiliano. Então, tudo é um equilíbrio. O cérebro reptiliano está lá comandando 90%. Mas os outros 10% que a gente tem de emoção e de razão tem que ter um equilíbrio. Se a gente não deixar esse equilíbrio, a gente fica dominado pelo medo e pelo cérebro reptiliano. Evitamos pessoas que nos magoam através das emoções. Que nos magoam, sentimos-nos enojados por comidas que nos deixam doentes, expressamos gratidão por quem nos ajuda e nos sentimos confiantes quando fazemos coisas que sabemos fazer muito bem. Na verdade, o cérebro límbico é uma espécie de fábrica de químicas, porque as emoções não passam disso mesmo. Reações químicas que acontecem no cérebro e na corrente sanguínea. O medo, por exemplo, você sente medo porque seu cérebro manda as glândulas suprarrenais produzirem adrenalina, sendo liberada para elevar seu sentido de vigília e assim lhe deixar mais preparado para uma reação e enfrentar uma situação inesperada ou perigosa. O medo pode ser uma emoção venenosa. Ele pode nos atormentar, privar do sono, preocupar nosso pensamento. Pessoas podem literalmente ficar apavoradas até a morte. O medo também pode ser contagioso. Se a gente convive com uma pessoa muito medrosa, a gente acaba ficando. Ele é totalmente contagioso. Por quê? Porque a pessoa começa a botar na tua mente que realmente aquilo é apavorante e tu vai ficando com aquilo. Na maioria das vezes, o medo é uma reação adaptativa. Ele prepara o corpo para fugir do perigo. O medo aciona a preocupação, focaliza a mente num problema e ensaia as estratégias para enfrentá-lo. Tem gente que tem tanta estratégia que acaba não agindo, né? Vai fazendo tanta estratégia de tanto medo e não sai do lugar. São as pessoas que vivem, eu vou fazer, não, mas primeiro isso. E o medo vai paralisando, vai deixando a gente sem ação. As reações de alarme. O que acontece com você no momento de medo intenso? O corpo é fisicamente estimulado e mobilizado para a ação. Respostas autonômicas ocorrem como reações incondicionadas aos estímulos. Descrevemos os componentes fisiológicos de nossas emoções como sentimentos. Respondemos discriminativamente de modo verbal aos nossos estados emocionais. O problema é que muitas emoções que ficam programadas em nosso límbico não refletem a realidade. Da mesma forma que acontece com o reptiliano, devemos racionalizar muitos sentimentos. As emoções são enganosas e por isso não devemos tomar decisões importantes em nossas vidas baseadas nas emoções. Volto a falar, é o equilíbrio. Não nos deixemos comandar só pelas emoções, nem só pela razão. Tudo tem que ter um equilíbrio. E aí vem o sequestro da amígdala, que não é essa amígdala daqui não. Nós temos lá dentro do cérebro uma amígdala também, que é chamada assim porque ela é do tamanho de uma amêndoa. Alguma vez você já se sentiu inevitavelmente tomado por uma emoção muito poderosa que fez você perder o controle? Alguma vez
você se deixou levar e disse coisas das quais logo se arrependeu? Você sentiu que era uma emoção que conduziu o seu comportamento? Se você respondeu afirmativamente a alguma dessas perguntas, você já foi sequestrado em algum momento pela sua vida. Quem nunca agiu explosivamente sem nem pensar? Por quê? A amígdala vai lá e sequestra toda a tua razão, todo o teu pensamento e age. Lá no sistema límbico existe um componente chamado amígdala. A função da amígdala cerebral é funcionar como uma espécie de alarme que desencadeia reações de proteção em caso de alguma emergência. Ao perceber algum perigo, logo imagina o pior e trata de desencadear uma reação que sempre será de algum tipo de emoção não racional, porque essa é a maneira animal de manter a vida. O curioso é que a amígdala sempre recebe informação do perigo antes do neocórtex. Por isso, a reação começa antes mesmo que a pessoa tome consciência do perigo. Dependendo da situação, quem assume o controle é o reptiliano ou o límbico. Quando a amígdala toma conta da situação e provoca reações às vezes desproporcionais ao fato, dizemos que aconteceu o sequestro da razão. O neocórtex foi superado e controlado pela amígdala por alguns instantes. Muitas vezes isso é bom, porque aumenta a velocidade de resposta diante de um perigo. Aquela história que eu falei lá do carro, de reagir rápido quando vem um perigo, quando vem um caminhão na nossa direção, ou coisa desse tipo. Mas muitas vezes a gente também age e acaba fazendo mal para a gente mesmo. Quando alguma pessoa fala alguma coisa que a gente não gostou, que a gente não achou agradável, a gente explode com a pessoa. A gente não contou até 10. A gente não tentou resolver a situação de maneira racional. Ou de maneira, muitas vezes, até emocional. Por quê? Porque às vezes a pessoa está falando alguma coisa para a gente e a gente está deixando o reptiliano tomar conta. Gente, ela está me ameaçando. Se ela fizer isso, às vezes o jeito da pessoa estar falando com a gente, tu está achando que aquilo é uma ameaça. E aí a tua amígdala está te sequestrando dizendo assim, avança, fala, grita, briga com ela. E aí, se tu não pensar rápido, se tu não botar emoção e dizer assim, peraí, essa pessoa também tem problema. Ela está agindo dessa maneira porque alguém está fazendo mal para ela, ela está tendo um problema. E aí a gente acaba passando por cima daquilo e passando por cima da situação e resolvendo da melhor forma. Enquanto que quando a gente explode, quando a gente reage com raiva, a gente acaba estragando tudo e piora ainda mais as coisas. Durante uma divergência de opinião, por exemplo, gatilhos mentais acionam o seu límbico, que vai buscar na memória emoções que costumeiramente já foram usadas em situações como essa. A gente tem um registro lá. Então, uma pessoa que fala, às vezes, um pouco mais alto com a gente, vem uma emoção lá de quando a gente era criança, que às vezes um pai e uma mãe estavam brigando com a gente, e vem aquela reação, e a gente acaba reagindo. Isso se dá de modo inconsciente. Você não nota que está sendo tomado pelo sentimento de preservação de sua vida, ainda que seja a vida emocional. Sente apenas uma sensação de desconforto e medo, seguido da necessidade de agir daquela forma. De repente pode acontecer o sequestro da razão e você terá com certeza uma reação violenta, por palavras ou atos, desproporcional ao fato que causou. Faltou contar até 10. Às vezes não é só até 10 que a gente tem que contar, né, gente? É até 100, é até 1000. E muitas vezes a gente vai ver que o fato da gente ter esperado, não ter explodido, não ter agido daquela maneira, foi a melhor coisa que a gente fez. Muitas vezes a gente acha que o orgulho nos faz agir de maneiras que não vão trazer nada de bom para a gente. Aquele orgulho te passa uma coisa assim, não, te defende, vai lá, fala, não deixa ele falar isso, não deixa ela falar isso para ti, não deixa... E no entanto, tu vai criar um problema tão maior. Por quê? Porque tu está deixando, de lado, o reptiliano tomar conta, a tua amígdala te sequestrar e sair gritando. E depois se arrependendo, o que adianta? Muitas vezes o arrependimento é tão pior do que a gente parar e resolver de uma maneira racional. Quantas vezes a gente faz as coisas e depois, e agora, vou pedir perdão para aquela pessoa, por que eu falei isso? É tão mais fácil pensar antes e não deixar acontecer, não deixar sair aquelas palavras que saem e não voltam mais. Palavras que vão ofender, que vão machucar e depois não voltam mais.
E quando a gente se deixa dominar por essas emoções, por esse medo, por esse sequestro da amígdala, a gente está fazendo dessa maneira. E a gente, sabendo disso, a gente tem como controlar. A gente tem que pensar, de agora em diante, desde que eu fiz essa palestra, que eu comecei a estudar tudo isso, quando vem a reação, eu penso, opa, é um reptiliano, vamos segurar esse reptiliano aí, vamos. Não é assim. E quanta coisa a gente pode evitar? Quanto problema a gente evita pensando diferente e agindo com a razão, botando a emoção às vezes e dizendo, não vale a pena, não vou comprar essa briga, não vou fazer isso, não vai resolver. E é a mais pura verdade. Agora eu tenho um vídeo para vocês, para ilustrar toda a palestra, para vocês pensarem um pouquinho. Deixa eu só botar aqui. Alegria
excelência é a própria felicidade. A felicidade é ir o mais longe possível, ser o mais perfeito possível. Então, gente, esse vídeo só veio exemplificar um pouco de tudo isso que eu falei. E todas essas pessoas que passaram ali no final, aqueles atletas, todas aquelas pessoas tiveram medo um dia. Tiveram medo de fracassar, tiveram medo de não conseguir, tiveram medo de perder e nem por isso desistiram. Então a palavra que eu tenho para vocês é: não deixem o medo dominar vocês. Sejam capazes de passar por cima dele e não deixar o cérebro reptiliano de vocês dominar vocês. Eu desejo uma boa tarde e é o que eu tenho para hoje. Vamos novamente nos conectando com Deus, nosso Mestre Jesus, agradecendo a equipe espiritual e nossa Mãe Maria por todo o amparo e aprendizado na tarde de hoje. Que possamos ir para nossos lares com pensamentos positivos, harmonizados e em equilíbrio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Santo anjo do Senhor, Deus zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, me ilumine, e que assim seja. Vamos nos preparando para as bases.